XFIX11, o primeiro ETF imobiliário do Brasil. Assista o vídeo, entenda o que é um ETF e como investir no ETF na prática. Não esquece de deixar o seu like, um comentário aqui caso haja alguma dúvida e também se inscrever no canal. Vamos lá? Primeiramente, eu vou explicar o que seria uma ETF. Em inglês, essa sigla significa Exchange Traded Funds. Traduzindo tecnicamente, significa um fundo passivo. O que é um fundo passivo no mercado financeiro? É um fundo que replica um índice. Então, tomando como exemplo, a gente tem o Ibovespa, que é o nosso índice da Bolsa de Valores brasileira, porém não tem como você investir diretamente no índice. Mas tem como você comprar uma ETF do índice da Bolsa de Valores, que ele vai ter o mesmo desempenho ao decorrer do tempo que o índice. Então o ETF do Ibovespa é o BOVA11. Então você pode comprar um BOVA11 se você achar que a Bolsa de Valores vai ter um bom desempenho daqui para frente, e aí você vai ter a mesma rentabilidade do que a Bolsa de Valores. Outro exemplo também da Bolsa de Valores americana, um índice que replica a Bolsa de Valores americana, é o IVVB11. Então é um índice que replica o S&P 500, então você pode adquirir esse índice e ter o mesmo retorno que o índice vai ter daqui para frente. E agora foi lançado pela SP Investimentos o XFIX11, que é um ETF que replica o IFIX, que é o nosso índice de fundos imobiliários. Então, caso você queira adquirir uma cesta de fundos imobiliários que contemplam esse índice, você compra esse ETF e vai ter o mesmo retorno daqui para frente. Então aqui é um próprio exemplo, ó, você vê que esse gráfico aqui é o do IFIX, ele varia ao decorrer do tempo. Você adquirindo ETF, você vai sofrer a mesma variação que o índice. Então seria isso. Qual que é a vantagem de você investir através de um ETF? Primeiramente a facilidade para você investir. Você tem uma facilidade muito grande porque quando você vai investir em um fundo imobiliário de forma isolada, você tem que investigar um pouco mais o fundo, estudar o fundo, ver se aquele fundo tem procedência, o que o gestor pensa para administrar aquele fundo, quais são os ativos, como estão os contratos daquele fundo, analisar a vacância. Lógico, se você não entende nada de fundos imobiliários, assiste desde o primeiro vídeo aqui dessa série de vídeos que eu estou fazendo, que você vai ficar um pouco mais a par de tudo isso que eu estou falando. E é lógico, o baixo investimento mínimo. A gente tem um investimento para esse ETF de apenas R$10. Então o fundo imobiliário, na verdade, a maioria deles custa em torno de 100, 110, 120 reais. Agora no XFIX11 ele começou a ser negociado por volta de R$10. Hoje em dia já está em volta de 10,10, então teve até que uma valorização interessante de quando lançou para cá. Mas é lógico, tem também as desvantagens, né? Você tem as desvantagens por quê? Por ser um fundo de investimento, você tem que pagar uma taxa de administração, mesmo não tendo uma gestão ativa de compra e venda, um gestor que fica analisando os fundos e comprando e vendendo. Você está comprando uma cesta de fundos imobiliários, dos mais negociados na Bolsa de Valores, os mais líquidos. Então, de certa forma, tem algum trabalho e esse gestor, essa equipe que está fazendo essa gestão passiva, mesmo passiva, precisa de uma remuneração. Então, você paga uma taxa de administração para ter acesso a esse fundo imobiliário. E a outra desvantagem seria a cobrança de imposto de renda. Na Bolsa de Valores, para quem não sabe, se você compra e vende um ativo e essa venda não atingir R$20 mil, você tem isenção de imposto de renda. Porém, para qualquer fundo imobiliário, você já não tem essa isenção de imposto de renda. Essa isenção seria só para ações. Aí, em fundos imobiliários e ETFs, você não tem essa isenção. Então, qualquer lucro que você tiver, você tem que recolher imposto de renda. Se você comprou e vendeu no mesmo dia, é considerado como day trade, então você tem que recolher 20% de imposto de renda. E se você fez isso de um dia para o outro, ou de uma distância grande, é considerado swing trade, então você tem que recolher 15% sobre o lucro líquido ali do investimento. Agora falando um pouquinho mais sobre o IFIX é o nosso índice de fundos imobiliários, como eu falei,
Ele é composto aí por cerca de 81 fundos imobiliários. Esses 81 é cerca de 26% de todos os fundos imobiliários que são negociados no mercado financeiro. Então são os mais líquidos, como eu falei anteriormente. Esse volume todo desses 26% fica em torno de 80 milhões de reais. E só um fato interessante, o fundo imobiliário, desde quando ele começou, o índice, desde quando ele começou a ser oferido, ele já teve um retorno de 176%. Então é um retorno bem interessante ao longo do tempo. E só em 2019 a gente teve um retorno de 36% no ano. Então em 2019 foi um dos melhores anos aí dos fundos imobiliários. E quem não tinha a opção ainda de investir através desse ETF, mas quem tinha uma carteira de fundos imobiliários se deu muito bem em 2019. E agora falando um pouquinho sobre essa ETF, ela vai ter uma taxa de administração de 0,30% ao ano. Então é uma taxa de administração bem baixa. Se você investir R$1.000, você vai ter um custo de R$3 anual para manter os fundos imobiliários, dando um exemplo. E o preço unitário, como eu falei, de R$10. E o lote mínimo é de uma cota. No mercado financeiro também você vê aí alguns, principalmente em ações, você tem o mercado fracionário, o mercado em lotes. E em ações você tem, se você quiser comprar em lotes é de 100 em 100. Fundo imobiliário não, qualquer fundo imobiliário é de uma em uma cota que você consegue negociar. E na XP Investimentos também não tem corretagem, tá? Para fundos imobiliários. Porém o XFIX ele fica na classificação de ações. Como é uma ETF, é um fundo, ele vai para a classificação de ações. Então aí já entra a corretagem de acordo com o pacote de investimentos que você tem na sua corretora ou na XP. E só um fato importante mencionar aqui é que toda ETF você não recebe os dividendos daqueles fundos de investimento. Então vamos exemplificar aqui. A ETF do IFIX, o XFIX 11, vai ter uma carteira teórica de 81 fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários, recorrentemente, eles distribuem os dividendos. Porém, esses dividendos não vão para os cotistas do fundo XFIX 11. Ele já é reinvestido automaticamente. Então, conforme o tempo vai passando, vai ser normal que ele cresça o valor patrimonial, esses R$10 iniciais vá aumentando conforme o tempo, porque os dividendos eles estão sendo reaplicados nesses mesmos fundos de imobiliários que compõem a carteira. Então é normal acontecer isso, não vai pagar dividendo. Então vamos lá, mostrando aqui na prática. Esse daqui, para quem não conhece, é o Home Broker da XP, onde você faz as negociações do ativo, ações, fundos imobiliários e ETFs, que é o caso do exemplo que eu vou dar. Então vamos lá, ó. Adicionei aqui o XFIX, que está sendo negociado hoje por R$10,10. A gente tem também o BOVA11, que está sendo negociado a R$114,22. Só para vocês terem noção da similaridade aqui, ó, eu vou colocar o índice IBOV para vocês verem como a ETF acompanha bem o índice. Então, ó, para vocês terem noção, o IBOV está subindo mais 0,89 e a ETF mais 1,05. Por que detém essa diferenciação? Porque o IBOV ele não tem negociação, ele é uma carteira teórica, então todos os ativos refletem no índice. E aqui o BOVA11 também tem a questão da oferta e demanda, então ele pode variar, é um pouco diferente do índice, mas é bem parecido. Se você ver graficamente também fica bem perto. Outra aqui também que a gente tem, vamos adicionar aqui o IVVB11, que é o índice que reflete o índice S&P, é o ETF que reflete o índice S&P. Então está subindo, ó, dos três que eu comentei hoje aqui, só o XFIX está caindo. E é lógico, quando está caindo é a melhor hora de comprar. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui, ó, para você comprar. Você vem em comprar, clica aqui em comprar. Deixa eu só puxar aqui para. Você vem em comprar, aí você coloca o preço que você quer pagar no ativo. Ó, calma aí que saiu, foi pro stop, tá vendo? A gente vem aqui, ó, XFIX. Quantos que eu vou comprar? Vou simular aqui uma compra de 100, vai. De 100. Aí, ó, ele está sendo negociado atualmente por R$10,07. Ah, mas eu quero pagar R$10. Se chegar a R$10, eu compro. Se não chegar, eu não compro.
Então, como eu quero comprar só R$10, eu posso colocar aqui até cancelar e envio a ordem. E pronto. No dia que chegar 100 ativos a R$10, eu achar um vendedor por esse preço, eu consigo negociar com ele e adquirir o ativo. Se você tiver com pressa e quer comprar no valor que está, você coloca no preço aqui, ó. Aqui a gente consegue ver, ó, as melhores vendas e as melhores compras. Tem gente vendendo por R$10,10. Então, se você colocar a sua compra R$10,10, a sua compra vai ser executada na hora. Ó, e tem gente querendo comprar por R$10,07. Então, se você tem um ativo e quer vender, na hora você consegue vender ele por R$10,07, por R$10,06, por R$10,05, tá vendo? Então, aqui é o book de ofertas, é aqui que rola os negócios. Ficou claro? Alguma dúvida em relação a isso? Deixa aqui no comentário. Não esquece de deixar o seu like e comentário também. Fica assim, um abraço e até mais.